pelos estudantes da Bíblia, desde a época do irmão Russell, é: Deus tem um plano e você está nele. Inclusive no nosso blog nós usamos essa frase: Deus tem um plano e você está nele. Essa ideia de Deus ter um plano é algo muito animador, nos conforta. Porque quando nós pensamos em plano, fica subentendido que existe ações pré-definidas, existe coisas que foram pensadas com detalhes e que vão ser cumpridas para se atingir um objetivo. Então fica aí implícito, irmãos, essa noção de controle, essa noção de providência divina, quando nós falamos que Deus tem um plano para nós. Só que alguns são contrários a essa ideia de plano. Alguns dizem, certos grupos religiosos dizem, que Deus não tem um plano meticuloso, Deus tem um propósito, que é um objetivo mais amplo. Mas será que é isso mesmo? Será que não tem textos na Bíblia que mostram que Deus tem um plano? Considere, por exemplo, irmãos, o seguinte texto, conforme vertido pela Nova Versão Internacional, o texto de Salmos 33, 11. Diz assim: mas os planos do Senhor permanecem para sempre, os propósitos do seu coração por todas as gerações. Então nós vemos aí duas palavras usadas no mesmo texto: plano e propósito. Quando eu fiz uma pesquisa no grego, indica então que, obviamente, Jeová tem um propósito, mas ele atinge esse propósito por meio de um plano. Como é que nós podemos fazer essa distinção? Vamos imaginar, por exemplo, que nós estamos para fazer uma viagem. E essa viagem é o nosso objetivo final, é onde nós queremos chegar. No caso de vocês, vocês queriam vir para São Paulo, né? Então, digamos que esse é o propósito. Mas o que seria o plano? O mapa, ela tem as ruas, ela sabe qual. Se você vem de avião, você também sabe que você tem que chegar no aeroporto a tal hora, tem que pegar o tal avião. São coisas pré-definidas. Então nós vemos que é verdade que Jeová tem um propósito. Mas esse propósito ele é atingido por meio de um plano. Exemplos, por exemplo, de que Deus tem um plano, de coisas que foram cumpridas tintim por tintim, são abundantes na Bíblia. Nós temos muitos exemplos. Por exemplo, aquela profecia das 70 semanas, baseadas em Daniel 9, 24 e 25, é uma profecia bem específica. Porque ali diz que 70 semanas estão determinadas sobre o meu povo e sobre a santa cidade para cessar a transgressão. Lembram-se? E dizia que dali até da saída da palavra para restaurar e edificar Jerusalém até o Messias, o príncipe, haverá 7 semanas e 72 semanas. Aquilo ali, gente, se cumpriu tal e qual quando nós fazemos a pesquisa. A palavra foi dada numa data, passaram-se essas semanas de anos e quando o Messias apareceu foi exatamente no tempo certo. Então nós vemos aí que do ponto de vista cronológico, isso indica que Jeová tem um plano bem meticuloso. Bom, por causa desse fato de que Deus tem um plano meticuloso, estudantes sinceros da Bíblia têm tentado organizar as informações que nós encontramos na Bíblia e que podem ser transpostas de maneira gráfica em diagramas, justamente para poder entender, num formato visual, num formato mais simples, o que é ou o que constitui alguns aspectos do plano de Deus. Eu vou mostrar aqui para vocês, por exemplo, um exemplo disso. Aqui na figura 1, vocês veem aqui
Just need to turn the... I didn't know you were going to use it. I turned it off because I thought it was in your eyes. Okay. Is this the best light that we can get? It'll brighten up. Oh, you're brightening up? It's going to take a while? Okay. Oh, all right, there you go. Estava perguntando se estava um pouquinho escuro, né? Se podia melhorar, né? Olha, aqui, irmãos, olha, vocês estão vendo um exemplo de um diagrama. 7 grandes acontecimentos na história da Terra. Não é um diagrama feito pelos estudantes da Bíblia, é feito por outro grupo, né? Mas aqui você vê a criação, o dilúvio, a Torre de Babel, o êxodo, até lá na frente a ideia de fundar, talvez, a destruição, né? Então alguém fez um diagrama. Um outro exemplo de diagrama que nós podemos ter. Esse aqui, olha, inclusive usa o termo eras ou dispensações, ou diferentes pontos de vista. Então tem o ponto de vista dos judeus, o ponto de vista pré-milenar ou pós-milenar e por aí vai, né? Então são eras ou dispensações em formato de diagrama. Ora, o irmão Lúcio, ele também entendeu muitas verdades bíblicas e resolveu transformar ou colocar essas verdades num formato gráfico, numa forma visual. E aí, o resultado foi a famosa, assistência por favor, a famosa o quê? Tabela? Isso mesmo, a tabela das eras, a famosíssima tabela das eras, né? Então nós temos aqui esse ícone, né, dos estudantes da Bíblia. E nós vamos analisar hoje alguns aspectos da tabela, né? Notem que uma das coisas é que essa tabela ilustra o plano de Deus para trazer muitos filhos à glória e seu propósito. Então, basicamente, conta essa história de como a humanidade foi resgatada do pecado para chegar à glória e ao propósito de Deus, né? Vocês notam também que ela se baseia em Abacuque 2:2. Ali está dizendo, escreva claramente a visão em tábuas para que se leia facilmente. Na nova versão internacional diz assim, ou melhor, na versão O Livro, escreve a minha resposta num cartaz, legível e clara, para que qualquer a possa ler rapidamente. Então essa é a ideia uma representação visual do plano de Deus para que nós possamos de relance entender esse plano. Mas aí, alguns talvez digam, mas olha, eu acho difícil de entender a tabela, né? Tem pirâmides, tem esses arcos, né? Mas depois da nossa consideração hoje, a minha esperança sincera é que nós vamos olhar para isso aí e vamos entender tranquilamente, né? Não vai ficar complicado, vocês vão ver que também vai ser legível e claro, não tem nenhum mistério indecifrável nessa tabela. Eu vou contar com a participação de vocês também. Volta e meia eu vou fazendo perguntas, ou pedir para alguns irmãos para se oferecerem para ler o texto, se puderem, né? Vamos então considerar aqui os elementos básicos dessa tabela. Primeiramente, nós vamos ver que existe um modo da gente começar a entender ela de maneira mais clara. Então, eu fiz um trabalhinho de casa e eu resolvi simplificar a tabela para que vocês pudessem começar a entender. E a primeira coisa que nós vamos ver são as linhas da tabela. Olha, num passe de mágica, a tabela vai ficar simples. Mais simples do que isso é impossível, gente. Só desaparecendo tudo. Aí não é tabela também, né? Bom, o que nós vemos aqui? Nós vemos as linhas da tabela. Nós podemos ver que ela tem arcos, ela tem arcos menores e ela tem essas linhas na horizontal e como linhas na vertical. Essas são as linhas básicas da tabela. E além disso, a outra coisa que a tabela apresenta, como vocês podem ver aqui, são as pirâmides. Então, com pirâmide, sem pirâmide. E o que será então que significa essas coisas? Vamos começar então analisando, irmãos, as linhas. Notem aqui que nós temos 3 grandes arcos principais. E eu vou colocar aqui para melhor referência. Olha só.
que nós temos como os arcos principais? O arco A chama-se o quê? Primeira dispensação. O que é uma dispensação? É um período de tempo em que Deus lida com a humanidade. É um modo de Deus lidar com a humanidade. Aí nós temos a segunda dispensação e a terceira dispensação. Esses são os grandes arcos, não é? Arco A, B e C. A primeira dispensação, vocês talvez não estejam conseguindo ler daí, mas vocês podem pegar na tabela de vocês, vocês podem pegar esta tabela aqui. Todos têm esta tabela aqui? Ok, muito bom. Vocês podem pegar esta tabela aqui e podem ler a partir do que está escrito nessa tabela. Muito bem. Esse primeiro arco aí, que é a primeira dispensação, é chamado de mundo de então. Por quê? Por que esse mundo de então? A palavra então refere-se a algo do passado, o mundo que havia antes. Vamos ver a base bíblica? 2 Pedro 3,6. 2 Pedro 3,6 mostra o que é esse mundo de então. Quem gostaria de ler para mim, 2 Pedro 3,6? O irmão, por favor. Estou lendo na tradução do Novo Mundo. Ok. E por meio dessas coisas, o mundo daquele tempo sofreu destruição ou seria inundado pela água. Muito bem, obrigado. Então, o mundo daquele tempo. Outras versões diz o mundo de então. Então, esse primeiro período de tempo aqui começa com a criação e vai até onde? Vai até o dilúvio, exatamente. O segundo texto que mostra como era essa dispensação é Hebreus 2,5. Vamos ler Hebreus 2,5, para termos uma noção. Hebreus 2,5. Para adiantar aqui, eu vou ler para vocês. Olha, diz assim: porque não foi aos anjos que sujeitou o mundo futuro de que falamos. Note que aqui diz que o mundo futuro não será sujeito aos anjos. Os estudantes da Bíblia, o irmão Russell, sugeriu que talvez o mundo que terminou no dilúvio, ele, de certo modo, ficou debaixo da administração de anjos. E daí nós podemos concluir que pelo menos parte disso é mais claro na Bíblia. Porque nós sabemos que os anjos fizeram o quê? Eles abandonaram as suas formas espirituais e vieram aqui para a Terra. E implementaram, digamos assim, à força o governo deles. Então esse mundo estava sujeito a essa administração. Então nós sabemos que esse primeiro período foi administrado, pelo bem ou pelo mal, por anjos. O segundo período é chamado de presente mundo mal. Está lá em Gálatas 1,4. Gálatas 1,4. Né? É só o texto que usa o termo, né? Que diz assim: que se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, a fim de nos livrar do presente mundo mal. As versões de vocês dizem a mesma coisa aí? Talvez digam o atual mundo mal, o atual sistema. Irmão, por favor. Na tradução do Novo Mundo diz: ele se entregou pelos nossos pecados a fim de nos livrar deste mundo mal. Aí, possibilidade de tradução: época ou era má. Ah, então, possibilidade de tradução: época ou era má. Era é a palavra usada na tabela das eras. Então, se nós tínhamos uma que terminou no dilúvio, então a segunda dispensação, ou seja, o segundo modo de lidar com as coisas, é esse mundo em que nós vivemos atualmente, né? E, por fim, nós temos a terceira dispensação. A terceira dispensação está baseada em Efésios 1,10. Efésios 1,10, que diz assim: de tornar a congregar em Cristo todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Então usa aqui o termo plenitude dos tempos. E essa era, de fato, irmão, ela abrange a plenitude. Porque se ela começa aqui, na era milenar, ou na entronização de Jesus, ela não tem fim. Note que
a partir dali, muitas outras eras virão, que nós não temos a menor ideia, né? Mas essa é a plenitude do tempo. Agora, notem também, vocês podem usar a sua tabela que vocês têm aí, vocês podem ver que cada uma desses arcos maiores de tempo também estão subdivididos em arcos menores de tempo. Quais são essas subdivisões menores? Então vamos lá, a subdivisão número 1 é chamada de, está aqui, olha, a era patriarcal. Vocês notem que a primeira dispensação ela não tem uma subdivisão, ela foi inteira daquele jeito. Mas nesse presente mundo mal que estamos vivendo, Deus lidou com a humanidade de diversos modos, de alguns modos distintos. Ele começou a lidar na era patriarcal, ou seja, com os patriarcas. Né? Temos lá Abraão, por exemplo, que era um dos patriarcas. Logo depois nós temos a próxima era. A próxima era é chamada de quê? A letra E. Judaica. Isso mesmo, a era judaica. Fica óbvio que é com os judeus, né, que está lidando. Né? Depois dos judeus, nós passamos para a era evangélica. Qual era? Será que nós estamos vivendo em qual era, hein, gente? É a era evangélica. Nós estamos vivendo nessa era, nós estamos nesse período de tempo. Na verdade, mais nesse pedacinho aqui, que é na época da colheita. Né? Na sequência, nós temos a era messiânica. E depois da era messiânica, é o que nós temos? As eras vindouras. Aí vocês vão perguntar, mas André, você pulou as eras da colheita. Aí eu vou responder, não pulei não, irmãos. Porque esses arcos aqui da colheita não são eras em si, mas são transições de uma era para outra. Na transição da era judaica para a era evangélica, houve um período de colheita em que o foco estava nos judeus. Não foi assim? Jesus, quando veio, ele não veio para a de Israel, então o foco era os judeus. E tinha um período em que os judeus eles iam receber esse foco. Depois tivemos o advento do que na igreja cristã? Quem que foi introduzido na igreja cristã? Não seria os gentios, exatamente, os gentios. Entrando os gentios, aí essa colheita dos judeus aqui, termina. Então, de certo modo, há um paralelo. Com a presença invisível de Cristo, também é um período de colheita dos judeus espirituais, dos israelitas espirituais. Então, assim como houve um tempo aqui, pela lógica, haveria também um tempo de colheita na nossa era, que é a era em que nós estamos vivendo, né?
Vamos agora analisar, nós vimos assim, de relance, o que significam os arcos e os arcos menores. Eu não estou abordando aqui os períodos precisos de tempo, que é uma pesquisa imensa, não caberia no nosso discurso. Mas vamos olhar agora o segundo aspecto da tabela, que são as linhas horizontais. Eu vou mudar aqui de slide, e olha só. Agora nós estamos analisando essas linhas aqui. Estão notando que elas são chamadas de planos? Olha, plano da raça humana depravada, plano da justificação típica. Como é que nós podemos encarar isso daqui? Vamos analisar a tabela, irmãos, do seguinte modo. De baixo para cima. De baixo para cima, o que nós temos aqui? Primeiro plano. Qual é o primeiro plano? É o plano da raça humana depravada. Obrigado. Até os estrangeiros, nossos visitantes, irmãos estrangeiros, Stefan, está compreendendo aqui, né? Muito bom. Depravada. Olha, vamos comparar. Aqui, gente, é o fundo do poço. Entendeu? Adão caiu nesse poço. Né? Quando ele pecou, ele saiu do plano da perfeição e inaugurou um nível de existência. É uma coisa que não existia antes. Né? Seres humanos existindo da maneira que não era a projetada por Deus. É uma coisa nova. Então esse é o plano da raça humana depravada. Todos nós, quando nascemos fisicamente, nós nascemos aqui. Nós, quando viemos a existência nesse plano da raça humana depravada. Romanos 3:23 nos mostra o porquê. O que diz Romanos 3:23? Um voluntário, por favor. Romanos 3:23 é a base. Romanos 3:23? Isso. Simone, por favor, pode ler? Pois todos pecaram e não atingem a glória de Deus. Muito bem. Todos pecaram e não atingem a glória de Deus. Na minha versão aqui, todos pecaram e estão afastados da presença gloriosa de Deus. Então a ideia é essa, né? Nós estamos nessa situação. Só que Deus tem um plano para nos tirar dessa situação. Então, qual foi o primeiro grupo que conseguiu, de certo modo, sair dessa situação? Nós temos aqui a letrinha P. O P chama-se plano de quê, gente? Plano da justificação típica. Exatamente. Algo típico é algo que representa outra coisa. De quem estamos falando aqui? Quem que vocês acham que nós estamos falando aqui? Quem que foi justificado antes da época da época evangélica? Vamos ler Hebreus 10:1. Hebreus 10:1 nos dá a resposta. O que diz Hebreus 10:1? Para a gente basear biblicamente. Quem gostaria de ler para nós? Flávio. Pois, visto que a lei tem uma sombra das coisas boas que viriam, mas não a própria realidade, ela não... Desculpa, de novo. Pois, visto que a lei tem uma sombra das coisas boas que viriam, mas não a própria realidade, ela nunca pôs, com os mesmos sacrifícios oferecidos continuamente, ano após ano, tornar perfeitos que se aproximam para adorar. Isso, exatamente. Então aqui nós estamos vendo que os judeus receberam as leis. E as leis, de certo modo, os justificavam. Mas não no modo perfeito, porque era impossível que por eles cumprirem, eles conseguissem a justificação plena. Por isso que era chamada de uma sombra das coisas futuras. Então essa justificação típica era típica porque representava uma outra maior, algo futuro que viria. E de fato ela tinha que ser típica porque o versículo 4 do próprio capítulo 10 diz que é impossível que o sangue dos touros e dos bodes tire os pecados, tire pecados. Né? Então, a nação de Israel estava numa situação melhor do que as demais nações. Vocês não concordam? Não estava numa situação melhor? Estavam num relacionamento com Deus, eram justificados tipicamente, mas ainda não de maneira plena. Aí nós temos o próximo plano. Qual é o próximo plano? É o plano
da justificação. 1 Coríntios 6,11 diz: e é o que alguns têm sido, mas haveis sido lavados, santificados, mas haveis sido, notem, justificados. Número 1, em nome do Senhor Jesus. E número 2, pelo Espírito do nosso Deus. E isso é importante. Notem, irmãos, que essa justificação, ela é feita em nome de Jesus e pelo Espírito de nosso Deus. Quando a pessoa aceita a Jesus Cristo, exerce fé no sangue dele, ela vem a estar nesse plano aqui. Ela passa a ser justificada. Mas será que significa que automaticamente essa pessoa ela já foi gerada pelo Espírito? O irmão Russell sugere que não. E eu pelo menos particularmente concordo que não. Que a pessoa ela é justificada, mas ela tem que dar certos passos para entrar nesse relacionamento mais íntimo com Deus. Nós sabemos, por exemplo, que os cristãos têm que consagrar, o irmão David estava falando aqui, tem que consagrar o seu tudo para fazer a vontade de Jeová por meio de Jesus. Aquele momento em que você entrega a sua vida. E faz sentido, porque quando você é justificado, você é tornado justo. Qual pecado foi perdoado no seu caso ali? O pecado de Adão. Isso, o pecado de Adão. Se você teve o pecado de Adão perdoado, você tem direito a que vida? Aqui na terra. Você tem direito de vida aqui na terra. Automaticamente você já ganhou. Né? Você tem esse direito adquirido, porque o sangue de Jesus lavou os seus pecados. Só o que é a consagração? Você pega esse seu direito que você tem de viver aqui na terra e abre mão dele. Você entrega tudo para Jeová, nosso Deus. Você diz: eu quero viver com o Senhor. Eu abro mão dessa justificação. E é nesse ponto que a gente consegue a transição do plano N, ou seja, esse estado de coisas em que nós existimos como justificados, para o plano M, que é chamado de quê? Plano da geração do Espírito. Esse é o momento em que Deus aceita a sua consagração. E Ele gera em você o Espírito. Só que ao contrário do que algumas religiões ensinam, não existe uma manifestação sobrenatural dessa geração do Espírito. E no irmão David tem um discurso que fala sobre o testemunho do Espírito, o Witness of the Spirit, que ele vai fazer depois, para explicar exatamente o que é isso. Mas o que nós podemos dizer é que esse é um ponto em que você começa a sua carreira como cristão gerado por Espírito, visando a vida celestial. Você já está, concorda comigo? Você está numa posição bem diferente da raça humana retardada e diferente dos justificados. Isso quer dizer que existem cristãos sinceros que foram justificados, mas por desconhecimento ou por talvez negligência, não deram o passo seguinte para serem gerados pelo Espírito. Agora, uma vez que você foi gerado pelo Espírito, será que significa que o jogo já está vencido? É isso que eu quero? Já posso relaxar, cruzar os braços? Não é bem assim. Que o irmão Russell compara a geração do Espírito à gestação de uma mulher grávida. É como se fosse um embrião. O embrião ele precisa crescer, não é verdade? O embrião ele precisa ser nutrido. O embrião precisa se desenvolver até que ele nasça, literalmente. Do mesmo modo, irmãos, é a geração do Espírito. Nós, quando temos o Espírito de Deus, nós temos que cultivar esse Espírito. Nós temos que mudar o nosso caráter. Temos que nos transformar mais à semelhança de Cristo, ficar igual a Ele. É esse processo de gestação que a gente está cultivando esse Espírito que vai culminar com o nosso nascimento em que plano? No plano de nascimento celestial. Que aí você venceu a sua corrida. Esse plano do nascimento celestial é o plano de existência dos anjos e o da grande multidão. Apocalipse 19:1. O que diz lá?
E depois destas coisas ouvi no céu a voz de uma grande multidão, não é isso? Que dizia: Aleluia! A salvação e a glória e a honra e o poder pertence ao Senhor nosso Deus. Mostrando então que a grande multidão, ao contrário do que as testemunhas de Jeová ensinam, a grande multidão, ela está nos céus, que é o plano dos anjos. Né? Só que esse plano aqui ainda não é um plano maior. O plano maior seria qual? O ápice. Exatamente, o plano da natureza divina. Esse é o prêmio maior que já se ofereceu em todas as épocas. 2 Pedro 1,4. O que diz lá? Vamos ler 2 Pedro 1,4. Segunda carta de Pedro 1,4. E é muito importante que a gente considere essa questão aqui. Quem gostaria de ler? Flávio, pode ler? Por meio dessas coisas, ele nos concedeu as promessas preciosas e muito grandiosas, para que, por meio delas, vocês participassem da natureza divina, tendo escapado da corrupção do mundo causada pelos desejos errados. Exato. Então, notem que esse texto usa o tema natureza divina, usa a expressão natureza divina. É isso que os que chegarem aqui vão obter. E a Bíblia diz o número dos que vão chegar aqui. Qual é o número dos que vão chegar aqui? 144 mil. E se contarmos com Jesus, que já chegou, os que existem na natureza divina, quais criaturas? São 144.001. Na sua totalidade, contando Deus, que sempre existiu na natureza divina, serão 144.002 existindo nesse plano de natureza. É a coisa maior que nós podemos alcançar. Mas notem, irmãos, que existe um ponto muito importante, um passo muito importante que a gente tem que dar, que é aqui, olha. Se nós somos consagrados, se acreditamos no resgate, ou melhor, nós não somos consagrados ainda, mas acreditamos no resgate, nos dedicamos em batismo, né? somos pessoas que fazemos coisas corretas, nós estamos nesse plano de justificação, mas nós queremos ir além, nós queremos ser gerados pelo Espírito e lutar, fazer o máximo, como o apóstolo Paulo disse, que ele não dava golpes em falso, né? Ele corria a carreira ou a corrida da vida para chegar aqui. É aqui que nós temos que querer chegar. Sabemos que alguns, que Deus, pela sua misericórdia, vai permitir que alguns nasçam nesse plano aqui. A grande multidão. Por quê? Porque não são pessoas que abandonaram totalmente o cristianismo. São pessoas boas, mas não conseguiram atingir a pontuação, vamos supor, máxima para estar entre os 144 mil. São pessoas boas que não merecem ser destruídas, mas não podem voltar ao plano da terra, porque elas fizeram o que na consagração? Abriram mão. Não tem como voltar daquilo que ela já entregou e Deus já aceitou, tanto é que a gerou por Espírito. Então, a classe celestial em que ela é encaixada, nós entendemos, é a da grande multidão. Por isso que é possível que hoje o chamado seja para todos. Todo cristão verdadeiro tem, ou pode vir a ter, a esperança celestial, porque é possível acomodar a todos, numericamente falando. Mas nós sabemos que, por fim, apenas 144 mil estarão aqui e nós devemos nos esforçarmos para estarmos aqui também. Que nós não temos a menor ideia. O texto diz que Deus nos deu grandíssimas e preciosas promessas. Ele usou o superlativo aqui. Grandíssimas, né? Imagine ver a Jeová face a face, ver a Jesus, conversar com os santos, né? E nós sendo um santo também, conversar com o apóstolo Paulo, conversar com Pedro, né? Com Maria, né? E muitos outros cristãos fiéis que estarão ali, né? Nós queremos estar lá. Eu tenho curiosidade de conhecer o irmão Russell também, né? Conversar com ele. Espero, pela graça de Deus, que ele também esteja nessa posição elevada, né? Mas se vocês notarem, irmãos,
olhar esses níveis de existência que a humanidade se encontra, notaram que existe um movimento ascendente do fundo do poço até o topo, até o ápice. Como que nós podemos representar esse movimento ascendente? Não concordam que poderíamos representar assim? Não estamos subindo do plano menor para o topo? O que parece essa figura aqui? Uma pirâmide. Muito bem, ganharam um prêmio. Já ganharam o bombonzinho que a irmã trouxe. Sim, parece uma pirâmide. E essa é uma das funções da pirâmide na tabela das eras. Se parece um pouco com isso aqui. Olha só. É o topo. Estão vendo aqui? Aí está. Seria uma pirâmide. Essa aqui não é a grande pirâmide, é uma outra, mas é apenas para ilustrar esse movimento de ascensão e esses diferentes níveis. Bem, independentemente de você acreditar que a grande pirâmide tem algo que ver com a Bíblia, irmãos, pelo menos na tabela das eras, ela pode ser usada meramente como uma representação gráfica desses planos de existência e dessa ascensão da humanidade, ou pelo menos de alguns, até o topo. É uma representação apropriada. Inclusive, secularmente falando, as pessoas usam pirâmides para representar níveis de importância. Nós temos a pirâmide alimentar, por exemplo. Vocês conhecem. É uma pirâmide que representa níveis de informação. Mas eu tenho certeza que na cabeça de vocês tem aquela pergunta: por que Russell pensou que a pirâmide tinha algo que ver com a Bíblia? Gostariam de considerarmos alguns pontos aqui que o levou a essa consideração, a essa crença? Então vamos lá. A primeira ressalva que eu gostaria de fazer é que somente a pirâmide de Gizé tem importância bíblica. Tá? Então, os estudantes da Bíblia não estudam pirâmides, mas apenas a pirâmide de Gizé. Outra coisa e outra ressalva que nós temos que fazer é que o estudo bíblico da Grande Pirâmide não é piramidologia, não é um estudo místico das pirâmides. Assim como o estudo bíblico do significado de números na Bíblia não é o mesmo que numerologia. Vocês sabem que numerologia é uma coisa má, é uma coisa do diabo, né? Então, a grande verdade é que é possível pegar qualquer coisa da Bíblia ou fora da Bíblia e transformar num assunto místico. Né? Tem gente que, por exemplo, pega as letras hebraicas e aí estuda o valor numérico delas e chegam a Cabala ou coisas assim. Né? Então, uma coisa é o misticismo, outra coisa é o estudo bíblico. Será que tem alguma correlação com a Bíblia? Bem, irmãos, muitos estudantes da Bíblia, e aí eu vou usar com letra minúscula, estudantes da Bíblia, já vieram com essa teoria. Não foi o irmão Russell quem inaugurou isso. Por exemplo, o astrônomo real da Escócia, Charles Piazzi Smith, e também Joseph Sayce, que era um ministro luterano. Né? Os estudantes da Bíblia são perseguidos, né? Por serem... dizem, vocês que vieram com essa história de pirâmide? Não. Ministro luterano, portanto, evangélico, estão entre um daqueles primeiros que acreditavam que a pirâmide de Gizé e apenas esta grande pirâmide poderia ser o cumprimento de um texto muito importante, que eu quero ler com vocês. Isaías 19, 19. Vamos ler? Isaías 19, 19. Esse é um dos textos fundamentais. Quem gostaria de ler para mim? Depois, o irmão Aguinaldo, por favor. Naquele tempo, o Senhor terá um altar no meio da terra do Egito, e uma coluna se erguerá ou se erigirá ao Senhor junto à sua fronteira. Ok. Obrigado, irmão. Então, ali diz que naquele tempo, no futuro,
aqui na minha versão diz, naquele dia haverá um altar dedicado ao Senhor no centro do Egito e em sua fronteira. Aqui também fala uma coluna Jeová no limite do seu território. Uma coluna Jeová no limite do seu território. Para mim é uma frase tão complexa para dizer que fronteira, né? No limite do território é fronteira, né? Mas é assim que a tradução do mundo escolheu verter a coisa, né? Mas como algo pode estar no centro e ao mesmo tempo no limite? Né? Será que a grande pirâmide ela poderia estar no centro e no limite? Olhem, por favor, essa foto aqui. Vocês sabiam que a grande pirâmide ela está no centro geográfico do delta do rio Nilo? E ela também está na fronteira entre o Alto Egito e o Baixo Egito. Então, olha só que curiosidade. A grande pirâmide está aqui. Ela está no centro geográfico do delta do Nilo. E também ela está na fronteira entre o Alto Egito e o Baixo Egito. Então, nesse quesito, pelo menos, a grande pirâmide se encaixa. Outra curiosidade. O significado do nome Gizé, em árabe. Sabem qual é? Fronteira. Então, temos aí fronteira para o significado do nome Gizé. E a pirâmide de Gizé está onde? Em Gizé. Gizé é o quê? É uma fronteira, gente. Então, não é tão absurdo, né, as conclusões que fizeram Russell e os estudantes da Bíblia a concordarem com outros estudantes anteriores, né? A grande pirâmide, irmãos, ela tem codificada em si verdades matemáticas, fatos científicos que estão além da simples coincidência. Por exemplo, vocês sabiam que ela é a dimensão perfeita da Terra na escala de 1 por 43.200? Pois é, medindo a pirâmide tem uma dimensão perfeita nessa escala de 1 por 43.200. Né? Então, nós vamos só agregando fatos científicos. Então, o estudo também das medidas da pirâmide revela outros detalhes assombrosos, como, por exemplo, o número de π, que é 3,14, 15, 19, e aí vai ao infinito, né? Está ali, nas dimensões dela. Isso séculos antes dos gregos descobrirem. Também aquela constante da velocidade da luz está codificada nas dimensões da pirâmide. Agora, como que aqueles homens poderiam construir algo com esses fatos científicos que só foram descobertos depois? Quinto ponto que eu achei curioso, e isso foi algo recente para mim. Um site que não é dos estudantes da Bíblia fez um cálculo de que para revestir a grande pirâmide, que originalmente ela tinha placas de calcário ao redor dela, para revesti-las dessas placas, eles fizeram a conta de quantas placas seriam necessárias. E adivinhe qual foi o número que eles deram como esse resultado? Um site que não é de estudantes da Bíblia. 144 mil placas de calcário. Coincidência? Pode ser, concordo. Pode ser. Mas tem muitas coincidências aqui. Que dizer dos construtores? Quem construiu? Que é a grande pergunta. Todo mundo acha maravilhoso. Né? O irmão Todd já foi lá no Egito pessoalmente. I'm saying that brother Todd has been to Egypt and you saw the pyramid. Ele viu a pirâmide. Ele participou de um documentário, se eu não me engano, japonês. It was a Japanese documentary, right? Yeah, 1978. Em 78 ele participou de um documentário japonês sobre a construção da pirâmide. Até hoje ninguém conseguiu replicar essa construção. Mas sobre os construtores, os historiadores Heródoto e Maneto afirmaram que ela foi construída por um rei pastor chamado Filites, que, entre aspas, invadiu pacificamente o Egito. Era um povo cujo rei era chamado Filites. Relata-se também que esse povo era chamado Ixos. Esse povo era chamado Ixos. E depois que eles saíram do Egito, adivinhe para onde eles foram? Eles foram para a Judéia. E adivinhe o que foi que eles construíram lá? Qual cidade que eles construíram lá? Uma cidade chamada Jerusalém. Olha, um povo que estava no Egito, que saiu de lá e depois construiu Jerusalém,
Que povo é esse? Judeus, né? Os israelitas, né? Isso são os historiadores Heródoto